Então, esse é o boletim Assembleia Permanente do Núcleo Anarquista do Proletariado Revolucionário. O endereço das nossas páginas no Facebook e na internet estão na descrição do vídeo. Fazer um convite a todos os que tenham interesse em entrar em contato com a gente. A gente está organizando conjuntamente com o Comitê Lula Livre USP Butantã uma caravana para o ato do dia 27, dia do aniversário do ex-presidente Lula, em Curitiba, onde ele está preso. E a nossa ideia é conseguir disponibilizar ônibus para os interessados que queiram ir, em conjunto com os outros comitês, partidos que estão ajudando a organizar esse ato. Hoje aqui em São Paulo teve um ato também, um ato menor, mas um ato relativamente expressivo, na Avenida Paulista, que tinha como único eixo a libertação do ex-presidente Lula. E esse eixo foi o suficiente para mobilizar cerca de 5.000 pessoas, é difícil estimar, mas num domingo, numa época em que qualquer movimentação política tem tido muita dificuldade de atrair um público relativamente significativo, esse ato mostra que uma parcela da militância tem ainda a expectativa de que possa, por meio da libertação do Lula, confrontar o regime, expor algumas das características mais negativas desse regime, que são justamente aquelas relacionadas à perda de certos direitos democráticos, às arbitrariedades que são cometidas em nome de uma suposta política de ajuste fiscal, suposta não, uma política de ajuste fiscal que supostamente poderia resolver alguns dos problemas econômicos mais graves do país e que até agora não fez mais do que desindustrializar o país, tornar ainda mais agudas algumas das contradições que já existiam. O país deixou de crescer e deixou de ter a perspectiva de que possa crescer e de que possa crescer de uma maneira relativamente autônoma e independente. No Peru, recentemente, e no Equador, esse mesmo problema desencadeou conflitos políticos de grande magnitude que tem relação com aquilo que está em jogo também no Brasil, que é a disputa entre dois modelos político-econômicos que, a grosso modo, podem ser definidos da seguinte maneira: a aceitação incondicional do controle e do domínio dos grandes oligopólios internacionais sobre a economia, sobre o modo de distribuição do produto social entre as diferentes classes sociais, entre os diferentes agentes econômicos, e uma outra política que, embora faça concessões a esses oligopólios, tenta manter uma certa independência deles e tem como base de sustentação, como base social, os movimentos populares, alguns setores ligados à agricultura familiar, aos sindicatos, ao funcionalismo público, etc. No Equador, o estopim final dessa última crise, que fez o governo, inclusive, mudar a sede do governo, ela tem aí como estopim o decreto número 883, que ataca diretamente o funcionalismo público, reduz o período de férias remuneradas de 30 para 15 dias, que reduz alguns subsídios que antes eram dados à indústria nacional peruana, à indústria nacional equatoriana, retira o subsídio da gasolina, o que produziu uma elevação do valor da gasolina nas bombas em aproximadamente 120%. E, ao mesmo tempo,
isenta do pagamento de tributos os importadores de combustível já refinado, o que é ainda mais ameaçador para a indústria petroleira nacional equatoriana e que pode ter aí consequências de longo prazo ainda muito mais drásticas do que as já drásticas consequências de curto prazo. A população no Equador saiu à rua e havia um movimento inegavelmente popular por trás dessas mobilizações, ligado diretamente à repercussão econômica mais imediata das medidas adotadas pelo governo. E resta muito pouca dúvida de que se trata aí de um enfrentamento entre os setores mais conservadores da elite econômica do país e as comunidades indígenas, os sindicatos, os trabalhadores, não só os funcionários públicos, mas os trabalhadores da iniciativa privada, que também sofrem aí com o reajuste dos preços das tarifas do transporte público e que tem que conviver com uma incerteza com relação a qual é o fim, o ponto máximo culminante dessa política que tem causado um desmantelamento generalizado da economia do país. As justificativas para esse ajuste são as mesmas que nós no Brasil ouvimos e continuamos a ouvir da imprensa oficial, do governo, dos economistas de plantão que são chamados a defender os projetos do governo, dos agentes diretamente ligados aos bancos e agências de investimento, como por exemplo o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. E essas desculpas que justificariam a implantação dessas medidas são, basicamente, um legado maldito que teria sido herdado do governo anterior, Rafael Correa, governo que o atual presidente apoiava até a sua eleição. Ele foi eleito com o apoio do presidente Rafael Correa, com o apoio do partido Avança País, que é o partido que dava sustentação ao governo Rafael Correa, e não teve aí a necessidade, nem mesmo a preocupação, o pudor de esperar muito tempo para revelar suas verdadeiras intenções, para ameaçar de prisão o próprio Rafael Correa, para prender Jorge Glass, candidato a vice-presidente e vice-presidente da chapa que ele encabeçava, e a iniciar uma série de procedimentos que contradiziam a política que o elegeu, que era o programa de governo que ele apresentava à população. Um verdadeiro golpe de Estado, uma fraude eleitoral, um assalto à população de larguíssima escala, que indubitavelmente contrapõe aí os interesses da população pobre, os interesses não só da população pobre, também de um setor industrial equatoriano que também sofre com a política adotada pelo atual presidente. E o que talvez chame um pouco a atenção é o pouco destaque que se dá a isso no interior das organizações de esquerda, tanto no Brasil quanto nos demais países da América Latina. Esse é talvez para esses partidos só mais um acontecimento dos muitos acontecimentos em cascata que eles divulgam como sendo grandes revoluções populares ou insurreições. Como é o caso, por exemplo, de Hong Kong. Agora, uma coisa que a gente deveria ter o cuidado de fazer é distinguir aquilo que acontece em cada um desses países, entendendo
quais são as classes que participam dessas mobilizações e quais são os interesses defendidos por meio delas. No caso de Hong Kong, o apoio dado pelos grandes órgãos de imprensa internacionais, agência Reuters, CNN, aqui no Brasil, Rede Globo de televisão, e todos os grandes canais e conglomerados de comunicação mundo afora que apoiam o saudosismo que aparece quase todos os dias em quase todos os protestos de Hong Kong ao antigo período de colonização da Inglaterra. Isso para não falar das bandeiras norte-americanas, que tremulam em praticamente todos os atos que se diziam contrários a uma nova determinação legal que exigiria, que permitiria a extradição de presos, inclusive de presos políticos, da ilha de Hong Kong para o continente, para a China continental. Mas nesse caso, quais são aí as reivindicações que nos permitiriam dizer, ou quais são os setores que participam dessas manifestações, que lideram essas manifestações mais do que participar, porque toda manifestação requer um estofo de legalidade que depende necessariamente da participação de setores populares. Agora, como esses setores populares são levados a se mobilizar por uma determinada causa, sob uma determinada bandeira e direção, não necessariamente revelam aí o seu caráter popular, o caráter popular dessas manifestações. Se nós partíssemos do princípio de que todas as manifestações que contam com a participação de algum setor popular são manifestações progressistas, democráticas, de ampliação dos direitos democráticos, de melhoria das condições de vida da população, então nós teríamos que revisar toda a história do século XX, do século XIX, e tentar entender sob um outro prisma tudo aquilo que aconteceu, por exemplo, no Brasil em 1964. Porque é inegável que as manifestações, as marchas com Deus pela família, organizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tiveram participação de setores da população. As marchas organizadas pelo padre irlandês Patrick Peyton, pelo Grupo do Rosário, do qual ele era representante, tinham um estofo popular. E àquela altura, o presidente do Brasil, contra quem as manifestações se voltavam, estava longe de ser um esquerdista. Nas primeiras dessas marchas, o que se reivindicava era justamente o respeito ao direito à propriedade, ou contra as desapropriações em favor do governo nas regiões lindeiras a estradas e rodovias, o que tinha relação com um projeto de infraestrutura e de criação de infraestrutura do Estado, como todos os governos, ou a maioria dos governos, ou pelo menos os governos que têm alguma preocupação, nem que seja em passar um verniz de civilização para a sua administração, como marca da sua administração, sempre tem. E essas eram manifestações populares que atendiam ao anseio da população, eram manifestações que podiam desenvolver o caráter político, organizativo dos sindicatos, dos trabalhadores, dos camponeses, ou não, ou estavam a serviço de um projeto político sobre o qual os trabalhadores não tinham nenhum controle, nenhum poder. Assim, em Hong Kong também é preciso se perguntar qual é o controle, qual é o fator que nos pode indicar que algum setor popular tem algum controle sobre algum desfecho possível dessas mobilizações. Qual é a palavra de ordem que nos permite dizer que realmente aí está embutida a possibilidade de independência da ilha de Hong Kong, de independência econômica dos trabalhadores de Hong Kong
em relação às pressões que possam ser exercidas pela China ou por quaisquer outros países, por quaisquer outros blocos econômicos. Qual seria o destino da economia de Hong Kong caso essa manifestação conseguisse ir, inclusive, além das reivindicações iniciais e impusesse uma derrota total sobre a China, sobre as forças de repressão chinesas? Recentemente nós nos envolvemos numa discussão e um representante dessa esquerda com pretensões parlamentares, o MRT, Movimento Revolucionário de Trabalhadores, ele apresentou uma fórmula que parece ser bastante reveladora. A gente se discutia nesse momento, discutíamos eu e ele, numa reunião do sindicato que representa a nossa categoria, sobre a razoabilidade de adotar uma palavra de ordem genérica contra a criminalização dos movimentos estudantis. E ele dizia, em algumas circunstâncias a gente poderia defender a criminalização dos movimentos estudantis. Pode fazer muito sentido isso, mas na verdade não faz sentido nenhum. Se um grupo de estudantes, por exemplo, num caso recente, sai em defesa das medidas tomadas pela direção do George Washington College nos Estados Unidos de remover 33, se não me engano, 33 painéis do artista russo Viktor Mikhail Arnautov, que denunciavam o fato de que os consagrados pais da América eram, na verdade, escravistas que atacavam a população autóctone dos Estados Unidos, os índios, os ameríndios, que os matava, que os escravizava, que os vendia como mercadorias. Se esse setor do movimento estudantil apoia a retirada desses painéis, sob quaisquer alegações que sejam, e um setor inclusive ligado ao Partido Democrata apoiou essa medida, que é uma medida não só direitista, não só uma tentativa de apagar a história, como uma medida bárbara, anticultural, anticivilizacional, de interditar um debate a respeito de um assunto que só pode ser considerado tabu por aqueles que querem defender coisas muito nefastas e muito difíceis de defender. Como, por exemplo, o caráter pudico daqueles que criaram, ou que são símbolos da criação, da maior nação capitalista do globo, que é os Estados Unidos. Nós então teríamos, como palavra de ordem, não a criminalização do movimento estudantil. Claro, isso não significa dizer que nós sejamos a favor de que o Estado criminalize o movimento estudantil. Ora, mas circunstâncias diferentes exigem tomadas de posição muito diferentes. Se na UNB, o grupo ligado ao Students for Liberty, que dirigiu o DCE de lá, tentasse impedir a realização de eventos organizados por setores populares para discutir política, o que quer que seja, como já aconteceu em muitos momentos durante a campanha Escola Sem Partido, nós deveríamos dizer não à criminalização do movimento estudantil? Isso é um total disparate. Agora, há uma questão de método também. Uma outra questão de método que se torna patente com esse exemplo. Eu mesmo não posso dizer que conheço o nome de 5 universidades públicas sul-africanas. Nós estávamos debatendo o caso da África do Sul. E o nome de 5 organizações, das 5 organizações que dirigiriam os diretórios centrais dessas universidades. Agora, eu não sabia, e o meu antagonista nesse caso sabia muito menos do que eu. Não faz a menor noção.
E é muito difícil discutir nesses termos. Isso não é materialismo, isso não é marxismo, isso não é honesto, isso não tem nada de científico, e isso não permite ao movimento popular avançar em nenhuma direção. Isso, inclusive, induz a erros gravíssimos, como, por exemplo, ao apoio de uma suposta insurreição popular no Egito, que culminou com um regime militar muito mais autoritário do que aquele que se destituiu, sob o pretexto de que aquele governo era um governo que reprimia as massas. É possível. Quase todos os governos reprimem em alguma medida as massas. Onde há polícia, onde há forças de segurança pública, há repressão. Agora, quais as possibilidades de fazer avançar o movimento popular? E quais são os riscos de que o movimento popular recue em função de uma alteração política que tenha como respaldo grandes mobilizações populares? Não se pode fazer isso de maneira irresponsável. Numa carta trocada entre Marx e Engels, Marx diz: os nossos adversários podem falar sobre todos os assuntos com a trivialidade de um assunto qualquer, como se fosse tudo possível de se reduzir a algumas poucas frases de efeito. Nós, se quisermos falar sobre algum assunto, temos que ler horas e horas e tentar entender realmente o que se esconde por trás das aparências. Esse é o método. É o único método legítimo, porque política envolve a vida de milhões e milhões de pessoas. Quando nós nos opusemos, por exemplo, à desmobilização das Farc, nós fizemos um grande estudo a respeito do que se passava lá. Inclusive tínhamos contato, e ainda temos, com alguns guerrilheiros que não estão desmobilizados agora e que não estavam dispostos a se desmobilizar na época. E acompanhávamos a imprensa, inclusive a imprensa da própria Farc. O que nós víamos? Uma confiança cega num acordo de um governo provisório, porque novas eleições sucederiam, num ambiente de extrema polarização, sem nenhuma garantia de que os combatentes, especialmente nas áreas florestadas, nos interiores do país, pudessem ter pelo menos a garantia das suas vidas. Quais foram as consequências? No último ano, pelo menos 180 ex-combatentes mortos por paramilitares, por forças paramilitares, por fazendeiros, por latifundiários, etc. Quem pode devolver essas 180 vidas? As Farc voltaram parcialmente à guerrilha, uma parte delas voltou para a guerrilha. A guerrilha aponta numa direção capaz de impedir que novos crimes aconteçam ou que aconteçam numa quantidade menor do que essa? É difícil dizer. Mas é preciso encontrar uma solução real, uma saída real. E não uma saída artificial, perigosa, arriscada e irresponsável. Como foi essa saída? No caso de Hong Kong também é irresponsável. O método usado, por exemplo, pela LIT, Quarta Internacional, a qual o PSTU brasileiro é filiado, a respeito da situação do Peru. É uma nova versão do Fora Todos. Nenhuma confiança em Martim Vizcarra, o atual presidente, em ninguém. Bom, tudo bem, não é errado dizer nenhuma confiança. Aliás, mesmo que fosse uma liderança de esquerda, você deveria depositar todas as confianças. Você deveria ampliar a participação popular. Mas agora, o mundo real é muito diferente. Quais são as circunstâncias que nos permitem dizer, nesse momento, a gente deve se abster ou deve atacar este ou aquele setor, ou deve priorizar, fazer uma denúncia a todos os setores envolvidos na disputa pelo poder, independentemente de qual é o significado político e econômico, qual é
Quais são os interesses políticos e econômicos que cada um deles representa? Bom, isso é o essencial. O caso do Peru é um caso muito complexo. É claro que se pode acusar o governo de ter adotado uma política muito semelhante a que todos os governos de direita adotam no continente. Mas quem são seus adversários políticos? Quem é o líder do parlamento que coloca o governo contra as paredes e o ameaça de deposição? Essa ameaça é real? Será que os fujimoristas representam exatamente a mesma coisa que o grupo que atualmente controla o governo? E com relação ao passado? Dever-se-ia abster-se em relação ao governo do Pedro Pablo Kuczynski, quando da sua deposição? O Ollantaytamala, a prisão do Ollantaytamala, nós deveríamos ser simplesmente idealistas a esse ponto de dizer não, isso aqui não corresponde a um governo verdadeiramente popular e por isso nós não devemos nos envolver nessa disputa. Aliás, pelo contrário, os trabalhadores e as organizações de trabalhadores que tenham verdadeiramente a pretensão de levar os trabalhadores ao poder têm sempre que se aproveitar das disputas que ocorrem. E a melhor maneira de se aproveitar nem sempre é, de antemão, eliminar qualquer possibilidade de aliança com qualquer setor para preservar sua pureza ideológica, se é que realmente existe alguma pureza ideológica nesse caso, porque em geral esses setores são muito ligados a cargos, a ocupar cargos em sindicatos, cargos parlamentares, e a população e o programa político e a realidade imediata e a realidade e a construção de um projeto político de longo prazo. Como se faz isso? São essas as questões essenciais? Nós temos uma política a defender e um setor, um conjunto grande da população ao qual nós temos que nos submeter e para o qual nós temos que nos reportar e dar satisfações daquilo que a gente faz. Ou se não, nós somos uma organização religiosa, doutrinária, que tem como finalidade principal manter a nossa pureza ou garantir a nossa salvação, ou, bom, não sei, é difícil de explicar. É difícil de explicar, inclusive, sem recorrer a essas palavras mestras da religião, que aqui se aplicam num outro sentido e num outro ambiente, mas que são a mesma doutrina religiosa que subverte a capacidade de transformação do povo e que relativiza problemas graves que podem ser evitados. No Brasil, nós temos diante de nós um desafio que pode ser superado e que, para ser superado, depende da iniciativa dos trabalhadores. O último congresso da CUT, realizando agora, no CONCUT, nós vimos mais uma vez o discurso do presidente da CONCUT, o ex-presidente da CUT, agora o Sérgio Nobre foi eleito, Wagner Freitas, dizer que deve-se esperar até 2022. Ou que em 2022 nós teríamos uma solução para o problema do Lula e para o problema da democracia brasileira, do recrudescimento da repressão, das mortes que são recorde no Rio de Janeiro, são recorde em São Paulo, primeiro semestre no Rio de Janeiro, recordista em mortes causadas, provocadas diretamente pela polícia. Não dá para esperar até 2022. Nós temos uma responsabilidade com relação a isso e o movimento pode se desenvolver. Se há alguma trava para que o movimento se desenvolva, ela tem que ser retirada, tem que ser reconhecida e retirada. E essa trava não parece ser a disposição
de luta dos trabalhadores, que, repito, mais uma vez hoje deram uma demonstração de que estão dispostos a ir à rua. E para aqueles setores que são céticos talvez porque não tenham vivido uma experiência parecida com essa, da possibilidade de que o movimento popular possa dar uma resposta satisfatória, não necessariamente passando pelas instituições, em relação aos seus próprios problemas, a gente deve se lembrar do que está acontecendo agora no Equador. Eu vi um debate na TV France 24, TV francesa, entre apoiadores do Lenín Moreno e apoiadores da manifestação. Uma moça, uma empresária, não me recordo agora, Balaguer, Jasmine Balaguer, ela diz, e isso é sintomático, que é uma utopia imaginar que se possa oferecer atendimento de saúde a toda a população. É justamente isso que os ideólogos do capitalismo dizem a todo momento. É uma utopia imaginar que se possa conceder à população condições de vida melhores do que aquelas que elas têm hoje. Que é preciso controlar os gastos do governo e aprovar medidas que signifiquem na prática o descontrole total da lucratividade dos negócios capitalistas. Não há como andar nessa linha tênue entre o que as grandes empresas e os grandes conglomerados permitem e aquilo que é necessário fazer. Por isso eu preciso dizer com todas as letras. Se os limites do capitalismo são tão estreitos e se eles fazem com que a população viva em condições tão precárias, é preciso mudar o regime econômico. Não atender mais às demandas dos grandes bancos, às demandas dos grandes capitalistas. Impor uma nova ordem econômica e impor ela desde a mobilização do povo. A libertação do Lula é fundamental, necessária, para demonstrar a capacidade do povo de defender os direitos políticos da sua principal liderança. Não exatamente porque o Lula seja a resposta política de tudo. Na verdade, ele não é a resposta política de nada. Mas porque ele representa uma parcela significativa da população, ou as esperanças de uma parcela significativa da população, e não a luta por transformação social que não passe pela luta em defesa dos direitos democráticos da população. Se a população precisa fazer uma experiência a mais com o PT, com Lula,